Peço a Deus que o abençoe, abençoe seu ministério, abençoe sua vida, abençoe sua família. 2 Reis, capítulo 5. Está aí na sua Bíblia aí, viu, irmão? Vou dar uma dica para você, está entre Gênesis e Apocalipse. Ajudou? Ajudou a dica? 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Antes da leitura, o tema da mensagem. O tema da mensagem vai ser o seguinte: olha para mim um pouquinho aqui. Minha família fazendo a diferença. Você pode dizer depois de mim? Minha família fazendo a diferença. Eu sei que está frio, mas dá para melhorar um pouquinho, não dá não? Vamos lá. Minha família fazendo a diferença. Diz a palavra de Deus em nome de Jesus. Naamã é curado de lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este um homem valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Irmãos, pode sentar, irmãos. Como já fizeram oração, intercedendo pela mensagem, né? Mais uma vez, bom dia, paz do Senhor. Amém. Trago a vocês a paz do Senhor da nossa igreja, lá em Terezinha. Trago a vocês a paz do Senhor daquele que já foi pastor de vocês, o pastor José Soares Cardoso. Por ele pedimos que vocês orem, por favor, está num processo aí de recuperação das suas vistas. Por favor, não esqueça de nos colocar no altar da oração. A minha amada sogra, Diaconisa Neuza Cardoso, também manda a paz do Senhor a vocês. E esse humilde servo pede que vocês também continuem orando por ele, para que Deus possa nos dar graça. Irmãos, nós vamos então, em nome de Jesus, explanar a palavra de Deus. Quero dizer a você que, como Deus falou comigo ao estar fazendo o esboço dessa mensagem, como o Senhor ministrou o meu coração. E o meu desejo é que você também saia daqui ministrado em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, os dias que nós estamos vivendo são um dia de caos. Um caos total. Vivemos tempos de crises. Crises políticas. Aliás, não se fala de mais nada, só se fala disso, né? Só se fala de corrupção ativa, passiva e um monte de coisa, e delação premiada e não sei mais o que. Vivemos crises morais, até mesmo em decorrência da crise política, e vivemos também crises no âmbito religioso. A sensação é de insegurança, irmãos. A sensação é de abandono. A sensação que nós temos, principalmente aqui no Brasil, é que o mal, ele vai triunfar sobre o bem. A sensação de que temos é que ser honesto não está compensando muito. A sensação que nós temos é que só consegue alguma coisa aquele que usa de uma maneira tendenciosa para poder conseguir os seus bens. E isso, irmãos, traz dor, traz sofrimento, principalmente a camada mais pobre da população, quando o assunto é corrupção. A usura, ela está trazendo grandes prejuízos à humanidade. O amor ao dinheiro está trazendo tragédias, trazendo discórdias. Não se pense em mais nada senão no próprio eu. Com isso eu digo uma coisa: o mundo precisa de mudanças. E eu digo a você que está aqui hoje, essa mudança não está na política.
Essa mudança não está no Michel Temer. Essa mudança não está na ONU. Essa mudança, quem tem ela é a Igreja de Cristo. Nós olhamos para o alto e pensamos que de lá vai vir algo de bom, mas cada vez mais nos decepcionamos. O mundo, irmãos, ele persegue a igreja. O mundo, ele castiga a igreja. Mas o mundo também sabe que é a igreja que tem solução para os seus problemas. O mundo, ele pode perseguir, mas pode ter a certeza, quando o negócio apertar, é a igreja que o mundo vai recorrer. Porém, eu quero falar de uma igreja que me parece que está adormecida. Uma igreja que tem a resposta, mas está sem força para dar ao mundo com veemência essa resposta. Igreja, desperte. Igreja, acorda. Tem pessoas que estão sofrendo. E você tem a solução para esse sofrimento. Você tem a solução para essa dor. Você tem a resposta para os questionamentos daqueles que às vezes fazem parte da sua rotina cotidiana. Igreja, não é à toa que Deus coloca as pessoas aos nossos lados. Nada acontece por acaso, para tudo existe um propósito, uma finalidade divina. Eu quero dizer a vocês que mais ou menos 850 anos antes de Cristo, o reino de Israel foi assolado pela apostasia religiosa. E você se lembra o que significa a apostasia? Por favor, fale um de cada vez. Se apostatar da fé. Mas o que é se apostatar da fé? Tá certo, é apostatar da fé, estamos no caminho. O que é se apostatar da fé? Se apostatar da fé é abandonar a fé. É virar as costas para aquilo que um dia você aprendeu e fazer o errado sabendo o que é o certo. E mais do que isso, é você querer levar outras pessoas a fazerem o errado também. Isso é apostasia. Então, lá no ano de 850 a.C., o povo de Israel vive um momento de apostasia religiosa total. Acabe assume o reinado para ajudar sua esposa Jezabel, que não gosta muito do povo de Deus. É instaurado o culto, é oficializado o culto ao Deus Baal. E o povo de Deus, mais uma vez, se encontra sem força para poder enfrentar a apostasia. O povo de Deus faz uma espécie de comunhão com a idolatria. O povo de Deus faz uma comunhão com o culto pagão. Cultua a Deus Baal durante a semana e no sábado e domingo cultua a Deus. E isso daí é algo que deixa Deus extremamente aborrecido. E isso, irmãos, toma uma força nacional naquela época. Mas é no meio desse caos que Deus ele levanta os seus escolhidos. Quando a gente pensa que está tudo perdido, Deus faz com que apareça uma luz lá no fundo do túnel. E lá no capítulo 17 de 1 Reis, Deus levanta o profeta Elias para poder falar e pregar contra a adoração a Baal. Irmãos, não sei se vocês vão se lembrar, mas quando Elias ele aparece nesse cenário, nesse contexto, a primeira coisa que Elias fala é o seguinte: sob minha palavra não haverá mais chuva sobre a terra. E a terra ficou 3 anos e meio sem chuva. Um período de 3 anos e meio de seca. Irmãos, essa fala, ela não foi uma fala, irmãos, sem propósito, sem finalidade. Ao dizer isso, Elias está querendo provar para aquele povo quem é o verdadeiro Deus de Israel. Só que Elias, no capítulo 19, ele, em uma conversa com Deus, ele relata para nós qual que é a situação do povo. Se você puder abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19.
Mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirarem. Se você ler o versículo 14, Elias vai repetir exatamente as mesmas palavras que ele menciona aí no verso 10. Com isso, Elias ele está querendo mencionar algumas coisas. Primeiro, a apostasia tomou um âmbito nacional. Rompeu as fronteiras, quando ele diz: os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Segundo, a perseguição religiosa, quando ele diz: derrubaram os seus altares e abandonaram a sua aliança. E a perseguição a ele, quando diz que mataram todos os seus profetas. Então, ali Elias está querendo dizer que acabaram com o culto, estão querendo acabar com o culto ao Deus único e poderoso. Estão instalando um culto a um Deus aí que ninguém sabe de onde veio. E só eu fiquei. E é nesse contexto, irmãos, de total apostasia, que surge o profeta Elias. Como seu sucessor, temos o profeta Eliseu, muito bem, que também enfrenta também um contexto também de apostasia. Muito bem. E eu faço tudo isso como um pano de fundo para dizer a vocês o quanto é importante a sua família fazer a diferença. Baseado no texto de 2 Reis, o capítulo 5. Sempre que a gente lê o texto de 2 Reis, capítulo 5, né, você já deve ter ouvido muitas mensagens a respeito disso. Você deve ter ouvido falar sobre Naamã, que foi curado de lepra, sobre Eliseu, né, sobre o rio, que ele teve que fazer 7 mergulhos, né, para poder ser curado da lepra. E aqui eu não quero me ater a nenhum desses personagens, mas eu quero me ater à personagem anônima que aparece nos 3 primeiros versículos do capítulo 5 de 2 Reis, tá? E a partir daqui nós vamos iniciar a nossa mensagem. Então, aquela mesma frase de sempre que vocês já conhecem, tá bom? Se você tem o costume de cronometrar a mensagem, né, eu vou pedir para você, por favor, seja justo comigo, tá? Zero o seu cronômetro, porque até aqui foi a introdução. A mensagem ela vai começar agora. Amém? Nossa, esse amém tá devagar demais, meu irmão. Vou falar para vocês, aqui eu tô batendo queixo de frio. Hoje não tá fazendo frio não, o frio já veio feito aqui. Mas eu acho que aí vocês estão com mais frio do que eu, hein? Irmãos, olha só, essa garota que fala, tá? Esses primeiros versículos aí da Bíblia, no capítulo 5 de 2 Reis, tá? A gente precisa entender o contexto, que é uma garota que ela estava escravizada. É isso que fala na sua Bíblia? Sim. Ela estava escravizada. Lá durante as batalhas lá, de repente, tá? Naamã viu alguma coisa nessa menina e pegou ela para poder ser escrava na sua casa. E ela estava servindo a esposa de Naamã, lá na casa de Naamã, tá? Então aqui tem um contexto de guerra, de divisão de famílias. Tem um contexto aqui de perseguição espiritual. Hoje nós também vivemos um contexto de perseguição. Não dessa maneira, mas a perseguição ela existe. Mas irmãos, eu quero dizer em primeiro lugar, que você em tudo, em toda situação, você deve dar graças a Deus. Em tudo, irmãos, nós devemos dar graça, porque não acontece nada que não seja da vontade de Deus, e nada acontecerá que também, se Deus assim não o permitir. Eu quero dizer a vocês que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele está no controle de todo e qualquer tipo de situação.
Se você passa hoje pela maior prova da sua vida, eu quero convidar você, volte a glorificar e a exaltar o nome do Senhor, volte a agradecer a Deus, volte a exaltá-lo na beleza da sua santidade. Eu não quero que você fique assustado com tudo isso que está acontecendo, não quero que você recue, mas que você glorifique ao Deus dos céus, porque a sua vida está nas palmas das mãos de Deus. Aleluia. Então, que nem eu falei, o clima dessa família, dessa menina, é um clima de dificuldade. Porque é uma família que está dentro de um contexto de guerra, é uma família que foi separada, que foi dividida, é uma família que está vivendo um momento difícil. Não é? Ou será que é fácil a gente ter o nosso filho tirado de nós para ser escravo? O clima poderia ser de murmuração, de reclamação, mas não foi. A gente vai ver dentro das entrelinhas desses versículos que o clima sempre foi de esperança, de glorificação, de crença naquele que é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, o mundo está sem esperança, o Brasil está sem esperança. Passamos hoje talvez pelo momento mais difícil da nossa história. Mas Deus, Ele nos chama para que a nossa esperança seja renovada na pessoa dEle. Através dessa crise, Deus, Ele tem bênçãos sem medidas para nós. Acredite, irmãos, é através das maiores lutas que Deus promove os maiores milagres. Mesmo na perda, mesmo na dor, mesmo na separação, eu quero dizer a você, não murmure, não reclame, não blasfeme, mas glorifique a Deus e aguarde com esperança no autor e consumador da nossa fé. Porque Deus não nos abandonou, Deus não virou as costas para nós, irmãos. Irmãos, eu quero te convidar ao seguinte: volte a confiar no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, aleluia. Então volte a confiar em Deus, aleluia, glória a Deus, porque o inimigo ele não prevalecerá, irmãos. Mas deixa a murmuração de lado, crente. Deixa a reclamação de lado, crente. E vamos adorar o nome do nosso Deus. Amém? Irmãos, a gente reclama demais. A gente reclama de tudo. Já parou para pensar? Se está frio, a gente reclama. E se está calor? Reclama. Se está calor, a gente reclama. E se chove? Reclama. Se a casa é pequena, reclama. Mas se a casa é grande, reclama. Ah, mas uma casa tão grande, desce para me limpar? Irmãos, já parou para pensar que a gente mal se lembra daquilo que Deus nos deu, mas a gente está sempre lembrando daquilo que ainda não chegou. Então vamos nos recordar do Deus que tem feito tantas coisas para nós e vamos glorificá-lo. Amém? Isso daí vai aumentar a nossa fé, irmãos. Irmãos, diante de tanta crise, de tanta dificuldade, eu quero que você volte o seu olhar para o seu lar. Sabe por quê, irmãos? A solução vai vir de lá. É do meu lar e é do seu lar. Enquanto a gente não chamar a responsabilidade, fazer a nossa parte como cidadãos e como servos de Deus, a situação ela não irá melhorar. Enquanto a gente querer continuar vivendo na lei de Gerson, né? Na lei do mais esperto, a situação não vai melhorar. A corrupção não começa lá em cima, irmãos. A corrupção começa aqui embaixo. Então o meu lar e o seu lar, ele precisa ser um reduto de paz em meio ao caos. Segundo Reis capítulo 6, o versículo 32,
vai afirmar para a gente que a casa do profeta Eliseu, em um momento em que Samaria era cercado, era um refúgio para todos os horrores da guerra que estava acontecendo naquele momento. E quando todo mundo estava correndo, preocupado em se salvar, a casa de Eliseu era um local que servia para ele e todos os anciões pudessem se reunir. Mas se reunir para quê, irmãos? Se reunir para orar, para a leitura da palavra de Deus. Enquanto todo mundo estava preocupado do lado de fora, Eliseu e os anciões estavam do lado de dentro da casa dele, descansando no poder de Deus. Nós não fazemos ideia, irmãos, do que acontece no mundo espiritual quando um lar, por algum momento, abre um espaço lá dentro das suas portas para que a palavra de Deus seja anunciada, para que o estudo da palavra de Deus possa ser ministrado. Algo poderoso acontece. Deus se move, irmãos, porque um lar que está em oração, um lar que está em estudo da palavra de Deus, é um lar que irá fazer a diferença em meio a toda a sociedade. Essa semana eu conversando com uma pessoa, eu mandei uma mensagem para a pessoa e eu fiquei preocupado porque essa pessoa não me respondeu. Aí eu mandando a mensagem, né? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com você? A pessoa só me respondeu no dia seguinte. Aí a pessoa me disse: desculpe por eu não ter te respondido. É porque ontem eu estava em estudo familiar e eu não pude falar com você. Irmãos, como isso soou como música aos meus ouvidos. Como nós estamos precisando de momentos como esse, de reunir a nossa família ao torno da mesa ou ao torno da cama, em algum espaço da nossa casa, para que a palavra de Deus tenha honra de novo, irmãos. E o lar dessa garota era um lar onde a palavra de Deus ela tinha espaço. O lar dessa garota era um lar onde a palavra de Deus era ministrado, o louvor era cantado, a presença de Deus era sentida, aleluia. E todo mundo ali glorificava e exaltava o nome do Senhor. Irmãos, eu não sei de vocês, mas eu já presenciei cultinho das crianças nas casas. As crianças estão fazendo cultinho. Daqui a pouco essas crianças são revestidas com o poder de Deus. Eu já presenciei crianças sendo batizadas com o Espírito Santo em momentos como esse. Irmãos, e quando nós saímos com a alma cheia, sedentos do poder de Deus da nossa casa, a gente chega na igreja, o que acontece na igreja? É só glória, irmãos. É só bênção. É só maravilha, é Deus se manifestando no meio do seu povo. É o culto que começa dentro de casa, e aqui na igreja temos só a continuação dele. Irmãos, Deus, Ele está pedindo isso de mim e de você. Deem mais espaço para mim dentro da casa de vocês. Deem mais espaço para minha palavra dentro da casa de vocês, para que o milagre aconteça dentro da casa de vocês, para que o vizinho veja que há Deus em Israel através da vida de vocês, para que o seu colega de serviço veja que há Deus que vocês servem, que eu sou um Deus poderoso e santo, aleluia. Aleluia. Quando há um Deus vivo dentro dos lares que é cultuado, também há um Deus vivo lá no colégio, lá onde os seus filhos vão, e lá o seu filho vai orar pelo enfermo, e Deus vai ouvir a oração e vai curar, aleluia. Lá o seu filho vai orar pelo papai e a mamãe do coleguinha que está se separando, e Deus vai reatar de novo o relacionamento. Por quê? Porque o filho aprendeu com o pai e a mãe que ele tem que orar pelos seus coleguinhas, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E quando todas as famílias fazem isso, quando a igreja se une aqui, irmãos, é só fogo, é só bênção. E como que eu posso afirmar que no lar dessa jovem tinha tudo isso? Bem, vamos lá. Primeiro, deixa eu perguntar, alguém aqui tem algum inimigo? Tem algum inimigo? Eu vou levantar minha mão também, viu?
Eu vou dizer a vocês que aquela jovem, através desses cultos, ela foi ensinada a amar os seus inimigos. Eita coisa boa! Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Eu não vou perguntar se você orou pelo seu esposo, eu não sei, você deve ter orado. Pelo seu filho, você deve ter orado. Pelo seu pastor, você deve ter orado. Inclusive hoje é o dia do pastor promessista, viu? Se você puder depois mandar uma mensagem para o seu pastor, é bom. Mas eu quero perguntar, você orou pelo seu inimigo? Fala um de cada vez, tá bom? Você jejuou pelo seu inimigo? Você está andando a segunda milha com ele? Você está oferecendo a face do outro lado para poder apanhar? De novo? Nesse frio, hein? E irmãos, eu quero dizer a você, essa menina, essa jovem, ela aprendeu a amar os seus inimigos. Sabe por quê? Porque, ó, cá entre nós, ó, pensa comigo aqui o seguinte. Essa jovem, adolescente, entre 10 e 15 anos, ela estava sendo o quê? Escravizada, certo? Ela foi tirada do convívio com os seus irmãos e com os seus pais. Ela foi forçadamente tirada para poder servir Naamã na casa dela. Irmãos, se fosse eu, se fosse comigo, se eu tivesse dentro de um lar desse, que o camarada ele me escravizou, se eu soubesse que ele estava com lepra, o que será que eu ia desejar para esse rapaz? O que será que eu ia desejar para ele? Aquela menina, quando ela soube que ele estava com lepra, ele olha para a mulher de Naamã e fala: olha, se o seu senhor estivesse diante do meu senhor, é um profeta que tem lá em Samaria, eu tenho certeza que ele seria curado dessa lepra. Aquele homem se colocou como opositor, como inimigo, mas aquela menina não desejou o mal, aquela menina não praguejou, aquela menina desejou a cura de Naamã. Igualzinho que a gente vê hoje, né? Não muda nada. Às vezes o filho chega em casa todo ralado, e aí, filho, o que aconteceu? Ah, foi fulano que me bateu. Aí é o conselho do pai que é crente, né? Não, quando for amanhã, você quebra a cara dele também. Você não é saco de pancada de ninguém, não. É assim ou não é? A gente ensina os nossos filhos a pagar o mal com o mal. A gente ensina os nossos filhos que eles não são bobo, não. Eles têm que ir para cima. Se te der um tapa, você dá 2. Se te der um chute, você vai com a voadora com os 2 pés. Desculpa, mas eu vou falar um pouquinho o verbo rasgado aqui com vocês, tá bom? Quando a gente passa por uma rodinha, que tem dois adolescentes brigando, você vê gente separando ou vê gente incentivando a briga? Mandando o zap, olha lá, tá quebrando a cara do outro, olha só, que bom, que gostoso. Agora, o que Jesus ensina para nós, irmãos? Quando foram prender Jesus, teve um lá que arrancou a espada e cortou a orelha fora. O que Jesus falou? É isso mesmo, tem que me defender mesmo. Foi isso que Jesus falou? Falou: Pedro, era para arrancar o pescoço? Foi isso que Jesus falou? O que ele falou? Pega a sua espada e banha ela de volta, porque quem com ferro fere, com ferro será. E o que Jesus fez com a orelha do camarada? Pegou a orelha e colocou de volta. É um Jesus que nos ensina a esperar a justiça de Deus, que a nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. Hoje a justiça com as próprias mãos é algo que está alcançando o mundo todo por causa da sensação de impunidade. Não estamos tendo paciência para esperar Deus agir. Hoje, quando a gente ouve a notícia, mataram o fulano de tal, que era traficante, a gente está dando glória a Deus, a gente está agradecendo. Quando a gente deveria dizer: Jesus tem misericórdia. Temos que ser ensinados por Jesus, irmãos. Não é a mídia que tem que nos ensinar, não é o clamor do povo que tem que nos ensinar. Quem tem que nos ensinar é a palavra de Deus. Esse tipo de mensagem não dá muito ibope, eu sei disso.
Eu nem sei como depois de tão pouco tempo eu voltei aqui, mas Deus sabe. E já que eu estou aqui, irmãos, que Deus fale. Que Deus fale. Jesus falou lá no finalzinho do Sermão do Monte: amai os vossos inimigos, orai por eles. Se você amar só quem te ama, você não está fazendo bem nenhum, porque os gentios e os publicanos fazem a mesma coisa. Aquele que te persegue, que te aborrece, é esse que você tem que amar. E aí aquela menina falou assim, né? Aquela menininha que estava lá na casa lá da... Ela não falou assim: ah, seu marido é leproso? É bem feito. Ah, seu marido é leproso? É a mão de Deus que está pesando. Porque os crentes arrumam jeito para tudo, né? Quando vê o irmão na prova, é a mão de Deus que está pesando. É bom, né? É, quando é nos outros. Porque a pimenta, ela só não arde quando é no olho dos outros, né? Quando é no seu, né? Irmãos. Às vezes a vida do crente, ele parece aquele espetinho, sabe? E quando ele sai da grade, ele cai na brasa. É verdade. Porque o crente, quando compra um carro novo, tá acontecendo alguma coisa errada, mano. Como é que pode você comprar um carro novo assim? Você não ganha tanto assim. E quando o carro vive quebrado, irmão, você não está dando dízimo. Irmão, está acontecendo alguma coisa, você não está dando dízimo, irmão. Então, irmão, se corre, o bicho pega. Se fica, o bicho come, irmão. Aquela menina, ela foi ensinada a amar os seus inimigos. Então eu digo a vocês que são pais aqui, ensina a mesma coisa para os seus filhos. Ensina isso para eles. Vamos viver isso, irmãos, para que a gente possa ver a glória de Deus, ela resplandecer em nossas vidas. Só aquele que ama o inimigo vive cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele nos enche, ele vai tirando tudo que é de ruim, né? Tudo que é sentimento de vingança, o Espírito Santo, ele vai nos enchendo. Então, se você está se sentindo distante de Deus, como foi dito aqui hoje, comece a amar o seu inimigo, comece a orar por ele, comece a se preocupar com ele, e você vai ver como que Deus ele vai operar na sua vida. Aquela jovem também foi ensinada a temer a Deus em todo o lugar. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, hoje para nós que temos filhos pequenos, existe um desafio muito grande, que é ensinar os nossos filhos a amarem a Deus. Eu fico me perguntando uma coisa, e aqui eu quero ser sincero com vocês, algo que é muito polêmico. Pode entrar, fica à vontade. Ninguém abriu a porta para o anjo, ele entrou nesse vídeo. Eu me pergunto, irmãos, uma vez eu falei isso na escola bíblica lá de Terezinha, os irmãos mais velhos ficaram bravos comigo. Irmãos, hoje nós vivemos em uma época, irmãos, que não adianta só você falar não. Eu venho de uma época assim. O meu avô falava não. Eu perguntava o porquê, ele falava por que não e pronto, acabou. Hoje nós vivemos em uma época que essa geração, ela tem um acesso muito rápido a informações. E não adianta só falar não. Você tem que explicar o porquê do não. Não adianta só falar sim. Você tem que explicar o porquê do sim. Não adianta só você pegar o seu filho pelo braço e trazer ele para a igreja, porque quem manda em casa sou eu. Nós temos que ensinar os nossos filhos a importância de estar na igreja, o quanto é bom estar na casa do Senhor. Porque senão vai chegar uma época, irmão, vai chegar uma hora que eles vão voar. Eles não vão mais somente aceitar o seu não. E essa menina, ela foi ensinada a amar a Deus em todo o lugar, quer estejam os pais perto dela ou não. Porque ali, tudo indica para mim que essa menina, ela estava longe dos seus pais. Mas ela foi ensinada que tanto o pai dela presente ou não, tanto a mãe presente ou não, ela deve temer a Deus. Ela ali mesmo sozinha, ela deu testemunho do nome do Senhor. Irmãos, a gente pensa que filho é tudo bonzinho, que é tudo quietinho. Irmãos, ele é quietinho enquanto está na nossa frente, irmãos.
E olha que tem uns que é tão ousado que nem na nossa frente quer ficar quietinho. Imagina quando a gente vira as costas. Pinta o 7? O 7, o 14, o 21, pinta tudo, irmãos. Pinta tudo. Tem pai que pensa, mas o meu filho não faria isso. Meu filho é um santo. Eu falei, irmão, já passei tanta luta com isso daí. Teve uma vez que um menino, um abençoado lá da igreja, ele estava pegando pedra e tacando no carro do vizinho. E eu, para a bênção ser mais completa, eu era diácono, né? E para completar mais ainda, esse dia eu estava na escala para ficar na porta. A prova em dobro. Eu falando, menino, para com isso. O menino nem ligava. Então, quanto mais eu falava, mais ele enchia a mão de pedra e tacava. O menino, para com isso, menino, por que você está fazendo isso? É que eu não gosto desse homem. Tacava a pedra no carro do homem. Aí eu falando. Aí eu cheguei para a abençoada da mãe que estava lá no banco. Seu filho está tacando pedra lá no carro do vizinho. Aí sabe o que a mãe falou? É mentira sua, meu filho não faz isso. Aí eu tive que pegar o menino. Eu peguei o menino pelo braço. Vocês imaginam o escândalo que esse menino fez. Esse menino esperneava, se jogava pelo chão e gritava e chamava pela mãe, né? Aí a mãe veio correndo, né? Que foi? O que você está fazendo com meu filho? Aí o menino, mãe, ele me bateu, mãe, ele me beliscou, mãe, ele me deu cascudo, mãe isso, mãe aquilo. Eu falei, meu Deus, eu fiz tudo isso em tão pouco tempo. Para falar a verdade, até que deu vontade, mas eu não fiz não. Eu não fiz não. Deu vontade, mas eu não fiz não. Aí, irmãos, olha só, do lado da mãe, o menino sentado, quietinho, até fechava o olho na hora do louvor. Que anjo. Irmãos, até levantava a mão. Se eu não estou enganado, irmãos, tinha momentos que até corria a lágrima do olho dele. Quem olhava assim, irmão, não diria, não falava que era tudo aquilo mesmo. Eu falei, essa mãe eu acho que tem razão de pensar isso do filho, porque não é possível um negócio desse. Mas aquele filho foi ensinado a adorar a Deus só do lado da mãe, adorar com uma máscara. E a máscara, irmãos, por mais bem colocado que ela seja, um dia ela cai. Um dia ela cai. Essa criança não foi ensinado que a presença de Deus enche todo o céu e toda a terra. Que onde essa criança estiver, Deus vai estar e Ele vai estar vendo tudo que essa criança faz. Que onde ela for, Deus ele vai estar acompanhando essa criança. Tem um corinho bem antigo, irmãos, que não é tão antigo assim, senão eu vou acabar me entregando aqui, né? Que ele fala assim, cuidado o olhinho no que vê, cuidado o olhinho, cuidado o boquinha no que fala, cuidado mãozinha no que pega, pezinho onde pisa, porque o papai do céu está olhando para você. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque nós gostamos desse evangelho de aparências. A gente gosta desse evangelho de aparências, né? A lição que nós estudamos hoje aí. Qual foi a lição que nós estudamos hoje? Falava sobre o quê? Sobre o jejum. E é errado jejuar? Não. Mas só que Jesus pegou a liderança da época e vocês estão jejuando é para se aparecer. O que vocês gostam é de ser chamado de rabi. E isso daí é uma tradição, é algo que nós herdamos. Esse evangelho de aparência, ela agrada a gente, sabe? A gente gosta daquele mensageiro eloquente, né? A gente gosta daquele irmão que canta bem, daquele irmão que faz assim, sai até faísca, né? Do irmão do fogo puro, né? Como a gente gosta. Mas, irmão, até você conhecer a rotina do irmão, você vai gostar só da aparência. Porque você não sabe como que fica depois da bênção apostólica. Ou será que sabe? Irmãos, é cada coisa que aparece que eu vou te falar, viu? É cada coisa, irmãos. E aí a gente, mesmo sem querer, a gente acaba induzindo os nossos filhos a adorar de aparência, a obedecer só quando está perto, a obedecer porque tem alguém observando. E essa menina, ela foi ensinada a obedecer onde quer que esteja. Eu posso imaginar a mãe ensinando essa menina, filha, eu quero que você saiba de uma coisa.
Quando você for para a escola, eu não vou estar perto, mas só que o Papai do Céu vai estar com você lá. Então cuidado com aquilo que você faz. Nós precisamos, irmãos, acabar com essa ingenuidade nossa, sabe? É só porque prega bem que é homem de Deus, é só porque canta bem é mulher de Deus, é porque canta bem lá vem o levita. Mas peraí, você sabe o que é levita? O que o levita fazia? Ah, mas só porque cantou bem já é levita. Ah, tá enganado, viu? Se você souber tudo que o levita fazia, ele cuidava do templo. O levita era o primeiro a chegar e era o último a sair, igualzinho a hoje, né? Hoje você chega na igreja, né? Já está cheio de levitas, né? Quando acaba o culto, eles também são os últimos a ir embora, né? Mano, é uma benção. Na hora da oração, tá todo mundo orando. Aí canta. Se der oportunidade para cantar 20 louvor, canta. Mas na hora da mensagem é um problema que esse povo tem de sede. Vai toda hora tomar água. Irmãos, se a gente tomasse tanta água em casa, igual a gente toma quando está na igreja, ninguém ia ter problema de rim, viu, na vida, viu? É tanta água que o pessoal toma, pode estar o frio que for. Pode estar o frio que for. E ainda acha que é levita. Eu digo para você, não é não. Não é. Olha, está muito longe. Está muito longe. Jesus ele falou para uma mulher, olha, o Pai, ele está buscando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não importa se é em Jerusalém, não importa se é no monte. Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, onde você estiver, seja um verdadeiro adorador. Onde você estiver, que as pessoas possam ver em você a imagem de Cristo. Plantem no coração de seus filhos coisas boas, a palavra de Deus. E depois vamos receber como recompensa a honra de ter homens e mulheres de Deus, aleluia, que fazem toda a diferença onde quer que esteja. No coração daquela criança também não tinha espaço para ódio e para rancor. Perdão, irmãos. Repete comigo, perdão. Tá devagar, repete comigo, perdão. Fala de novo, perdão. É algo que está em falta hoje em dia. Qualquer coisinha já serve para eu não querer falar mais com meu irmão. Qualquer coisinha já serve para eu não querer participar da Santa Ceia. Qualquer coisinha já está de bom tamanho até para eu querer abrir minha igreja. Qualquer coisinha já serve para eu deixar de congregar nessa igreja e congregar na outra. O coração que deveria estar cheio do poder de Deus, da unção do Espírito Santo, está tomado pelo ódio e pelo rancor. Pessoas estão sofrendo porque não conseguem liberar o perdão. Pessoas estão sofrendo porque não aceitam o perdão. E a ciência ela vai falar para nós que a falta de perdão ela traz até doenças para nós, inclusive câncer. Estamos falando com uma igreja, com um povo de Deus que precisa ser tratado. Jesus ele falou assim: amai-vos como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Ele perdoou a gente alguma vez? Perdoou? E perdoa ainda? Então é assim que Deus quer que a gente ame o nosso próximo. Nós temos que acabar com essas rixas no meio do povo de Deus, com essas disputas, porque será que nós não estamos percebendo que não estamos ganhando nada com isso? Nós só estamos perdendo. E aquela menina
fica provado que o coração dela era um coração cheio de amor, porque ela queria ver aquele que a aprisionava curado, abençoado. No coração dela não tinha espaço para ódio e para rancor, porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Ela nos dá uma lição de como é que nós devemos agir quando nós somos reféns dos nossos inimigos. Irmão, se você depois puder ler a parábola do credor incompassivo, você vai perceber que Jesus ele vai discorrer sobre um fato de uma pessoa que foi perdoada uma dívida. O rei perdoou a dívida dele, tá? E segundo o relato, a dívida que Jesus perdoou dessa pessoa era uma dívida impagável, não tinha como ela pagar. Depois essa mesma pessoa, ela encontrou no caminho uma outra que também devia a ela um valor infinitamente menor a que ela devia. Aí a Bíblia fala que essa pessoa pegava ela pelo pescoço e falava: eu quero que você me pague. Aí a outra pessoa dizia assim: eu quero que você tenha misericórdia, que um dia eu vou te pagar. Só que aquele homem não quis perdoar. O rei, quando ficou sabendo disso, ele ficou indignado, mandou prender aquele homem. Na sequência da parábola do credor incompassivo, Jesus ele vai falar sobre o casamento. Irmãos, não é à toa que depois de falar sobre uma parábola que trata do perdão, que Jesus ele insere a questão do casamento. Sabe por quê? Porque casamento onde não há perdão, ele não vai resistir. Porque o casamento é uma arte de engolir sapos, como diria um colega meu do serviço. Se você não está preparado para perdoar, então não case. Se já no namoro, você é daquele que vive arrancando aliança, fica 15 dias sem falar com o namorado, com a namorada, eu digo para você uma coisa: não case, você não está preparado para casar. Sabe por quê? Se você casar assim, você vai levar isso para o seu casamento, e o seu casamento vai trazer problema para a família, vai trazer problema para a igreja.